Bom dia, turma 100 e 101. Gente, nós vamos dar continuidade aqui à nossa aula de física. E na última aula nós vimos a parte de dilatação linear. Hoje nós vamos ver dilatação superficial. A dilatação linear é aquela em que se trabalha com aquecimento em um elemento que é medido em comprimento, em metro linear. A dilatação superficial é aquela em que vai acontecer num objeto que tem a forma de um quadrado, de um retângulo, ou seja, em uma superfície. Por isso é que se fala aqui, dilatação superficial. O que é dilatação superficial? É aquela em que predomina a variação em duas dimensões, ou seja, a variação da área. Quando você aquece uma área, ela vai aumentar para ambos os lados. Então, a dilatação superficial é aquela em que predomina a variação em duas dimensões, ou seja, a variação da área. Consideramos uma placa de área inicial SI, então, a área nós vamos chamar SI, a temperatura TI. Aumentando a temperatura da placa para TF, ou seja, a temperatura final, a sua área passa para o SF, ou seja, área final. Então, você tem uma área inicial com uma temperatura inicial. Se você aumenta a temperatura, aumenta a área. Ela vai se dilatar para ambos os lados. Exemplo aqui, essas duas plaquinhas, indicando que eu tenho uma área inicial a uma temperatura inicial. Se eu aumento a temperatura, vai aumentar a área para todos os lados. E aqui nós temos o ΔS, que significa o quê? A variação da área da placa, a variação da área da superfície. Então, gente, assim como na dilatação a dilatação superficial, nós também temos uma fórmula. Na dilatação linear, nós encontramos uma fórmula, na dilatação superficial, também vai acontecer outra fórmula, que vai ser o ΔS. O que é ΔS? A variação da área. SI, área inicial. Beta é o coeficiente de dilatação superficial. Lá na outra nós vimos alfa, que era o coeficiente de dilatação linear. E o ΔT é a variação de temperatura, tá? Então, ΔS, variação da superfície, SI, área inicial, beta, coeficiente de dilatação da área, e ΔT, a variação da temperatura, tá bom? Da mesma maneira como nós encontramos a formulazinha de dilatação linear, nós temos a fórmula de dilatação superficial. Então, aqui nós temos, aqui está dizendo o seguinte: para calcular o módulo da dilatação superficial, a variação da área sofrida por algum corpo, quando é aquecido, é ΔS igual a SI beta vezes ΔT. Então, se perguntarem qual é a dilatação da placa, você vai aplicar direto essa fórmula. Variação da área vezes a área inicial vezes beta vezes ΔT. Esse beta é um valor dado que é sempre o coeficiente de dilatação. Então, nós temos aqui a definição de cada variável, ΔS, dilatação da área em metros quadrados. Lá na variação linear era metro, agora aqui a área é metro quadrado. O beta, coeficiente de dilatação superficial, ΔT, variação de temperatura, que nós vamos ver que é TF menos TI, SF, área final, SI, área inicial, ambas dadas na unidade de metros quadrados, tá bom, gente? Não esqueçam disso aí. Além dessa forma,
podemos calcular dilatação superficial de outra maneira, de modo que ao encontrarmos diretamente qual é a área final do corpo, confira. Então aqui, ó, nessa formulazinha aqui, ΔS igual a SI vezes beta vezes ΔT, eu encontro só o valor da dilatação. Quando eu calculo por esta, eu vou encontrar já o tamanho da placa total na forma dilatada. Então, ó, ΔS, quem é ΔS? S final menos S inicial. O SI vezes beta vezes ΔT continua. Só que aí eu vou fazer o seguinte, ó, esse SI vai para o primeiro mesmo, vai com sinal trocado, para o segundo que diga. O SF permanece no primeiro membro, porque eu quero saber agora a área final, já direto. Fica SI mais SI beta vezes ΔT, que é isso aqui, ó. Tá? Aí o que eu faço? Eu tenho SI aqui e SI aqui. Eu boto em evidência, fica 1 mais beta vezes ΔT. O ΔT eu vou trocar por TF menos TI. Quando eu multiplico SI vezes 1, eu volto para cá, ó. Quando eu multiplico SI por beta, fica assim, ó, SI beta vezes ΔT. Então, esta segunda fórmula é quando eu quero encontrar a área total após uma temperatura aumentada. Nesta aqui, eu calculo só a variação de temperatura. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma placa de 1 metro quadrado, uma temperatura de 25 graus centígrados. Eu aumento para 60 graus, eu vou calcular só a variação. Ela deve aumentar aí para 1 metro mais 0,3, assim, um valor bem pequeno, tá? Vai ser só a variação. Agora aqui não, aqui se eu aplico essa fórmula, eu já encontro 1 metro mais alguma coisa. Nessa aqui eu só encontro mais alguma coisa, tá bom? O coeficiente de dilatação superficial para cada substância é igual ao dobro do coeficiente de dilatação linear. Isto é, para cada valor de alfa, eu tenho beta 2 vezes. Então, beta igual a 2 vezes alfa. Se o alfa para o linear é 1, para o beta vai ser 2 vezes 1, tá ok? Então, beta vai ser 2 vezes alfa. Por quê? Porque o alfa é o coeficiente de dilatação linear e o beta é o coeficiente de dilatação superficial. Então, aqui tem uma observação, ó. Quando se aquece uma chapa com orifício, ela se dilata como se fosse inteiriça, isto é, o orifício de raio R0 se dilata como se fosse constituído do mesmo material da chapa. O que ele quer dizer isso? Vamos observar aqui através da figura. Ele está dizendo que se a placa tem um orifício, está aqui a placa, ó, no meio tem um orifício. Quando ela se dilata, vai se dilatar esse orifício como se não tivesse orifício em todos os lados. Aqui nós temos o raio, que nós vamos chamar de RO, tá ok? Então, quando nós temos uma placa com orifício interno, no centro, por exemplo, esse orifício vai se dilatar como se nada tivesse aqui, tá bom? Então, nós vamos ver exercício depois a respeito de placas com orifício. Então, vamos fazer um exercício aplicação direta da fórmula. Uma placa de alumínio tem 10 centímetros de largura e 40 centímetros de comprimento. Então, ela não é quadrada, é mais ou menos um retângulo, né? A temperatura é de 20 graus centígrados, ou 20 graus Celsius, né? Essa placa é colocada num ambiente cuja temperatura é de 50 graus. Então, ela mudou de 20 para 50. Sabendo que B do alumínio, a L é do alumínio. Então, o beta, o coeficiente do alumínio, é 46 vezes 10 a menos 6 graus Celsius, elevado a menos 1. Calcular a dilatação superficial da placa, a área da placa nesse ambiente, tá ok? Ele quer duas coisas, a dilatação superficial da placa e a área da placa nesse ambiente, ou seja, na temperatura de 50 graus centígrados. Então, vamos resolver, ó. Primeiro, qual é a área da placa? Ele não diz que a placa tem 10 por 40? Tem, tá bem aqui, ó. Bem no início aqui está dizendo que a placa tem 10 por 40, ó. 10 centímetros por 40. Logo, a área da placa é
10 vezes 40. Está em centímetro, centímetro vezes centímetro dá centímetro ao quadrado. Então, a placa tem uma área de 400 centímetros quadrados. Vamos calcular a dilatação superficial da placa. Então, ele está pedindo só o que vai aumentar. Ele não está pedindo o tamanho total após o aumento. Na letra A, ele pede só a dilatação. A quantidade que vai se dilatar com esses valores. Quem é essa fórmula? ΔS igual a SI vezes beta vezes ΔT. Quem é o SI? Nós calculamos aqui, ó, 10 vezes 40, que dá 400. Quem é o beta? O beta foi dado, 46 vezes 10 a menos 6. E o ΔT? ΔT não é variação na temperatura? É. Então, fica 50 menos 20, que dá quanto? Dá 30. Ó. Resolvendo aqui, ó. Então, 400 vezes 46 vai dar 18.400 vezes 10 a menos 6. Se eu multiplicar 18.400 por 30, eu vou ter 552.000 vezes 10 a menos 6. Ora, gente, 10 a menos 6, potência negativa. Como se eu dividisse isso aqui, ó, tudo por 1 milhão. Aqui eu tenho 6, eu vou ter 6 zero à direita do 1. Então, seria dividido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deslocar a vírgula da direita para a esquerda, tanto as casas quanto as ordens decimais. As ordens decimais é 6, então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está bem aqui, ó. Então, ΔS é 0,552 o quê? Centímetros quadrados. Isso aqui é o valor que a placa vai aumentar. No caso, 0,552 centímetros, tá ok? Então, um tamanho bem razoável, tá bom? Na letra B, ó, ele quer a área após aquecida a 50 graus Celsius. Então, após aquecer a 50 graus, ele quer a área total. Ora, isso aqui não foi o que aumentou? Quanto é a área da placa? A área da placa é 400. Então, o S final é 400 mais 0,552. Então, S final é 400 centímetros mais 0,552. Dá quanto? Se você somar isso aqui, ó, essa vírgula vai ficar bem debaixo desse zero aqui, ó. Fica 0,552. Somando dá 400,552. Então, gente, isso aqui vocês têm que saber esses cálculos de soma com números decimais. Você não vai botar 0, debaixo do 4, que vai ficar errado. Tá ok? Vai ficar... Onde é que está a vírgula aqui no 400? Após o último zero. Professor, mas não tem vírgula. Se não tem, é porque está indicando. Supõe-se que tem. Não pode ser, é bem aqui no 4. Por que não pode? Porque se tiver a vírgula aqui, não é 400, é só 4. Se tiver bem aqui, ó, é só 40. Mas se tiver aqui, é 400. Então, vai ficar 400 mais 0,552. Tá ok? Essa é a resposta dessa letra B. Então, quem é a resposta da letra A? A resposta da letra A, que ele está pedindo o aumento da placa, 0,552. O tamanho que vai ficar a placa após colocar 50 graus de temperatura, 400,552. Professor, e por que não usou aquela segunda forma? Podia ter usado direto. Mas nós vamos ver lá na frente outro parecido. Tá? Então, no segundo exercício, ó, diz que uma chapa metálica retangular tem 0,5 metros quadrados. Ou seja, praticamente quanto? Menos de meio metro. Encontra-se uma temperatura de 25 graus Celsius. Quando passa a ser aquecida pela luz do sol, a sua temperatura chega a atingir 75 graus centígrados. Sendo o coeficiente de dilatação superficial, ele está dizendo que é superficial. Se é superficial, é beta, tá? Do material que compõe a chapa, 2 vezes 10 a menos 4 graus Celsius. De quanto será a variação da área dessa chapa? Então, ele quer saber a variação da chapa. Ele quer saber o quê, gente? Ele quer saber o total
da placa ou apenas o que vai a variação? Ele quer saber o total da placa. Se ele quer saber o total da placa, nós podemos usar aquela segunda fórmula, onde é igual SF é igual a SI, mais 1 vezes SI vezes 1 mais beta, entre parênteses, TF menos TI, tá ok? E aí eu substituo os valores do problema direto e eu vou encontrar já o valor da placa, tá bom, gente? Não esqueçam disso aí, porque se esquecer, você vai encontrar, em vez de encontrar a placa total, você encontra só a variação, tá bom? Deixa eu dar uma arrumada bem aqui, ó, porque bem aqui tem umas coisas feias que eu estou observando e nós vamos dar uma melhorada. Então, bem aqui, ó, onde é que está? Bem nesse valor aqui, ó, esse C não tá legal, nós vamos botar o correto, vamos apagar, tá? Esse aí tá bom. Tem outro negócio aqui que não tá legal, vou dar uma arrumada. Cadê, meu Deus? Bem aqui, ó. Esse C a menos 1 tá muito feio. Vamos melhorar essa qualidade. Tá ok? Então, agora nós temos essas fórmulas bem arrumadinhas, tá bom? Então, vamos resolver esse segundo exercício. Só repetindo, ele diz que uma chapa metálica retangular de 0,05 metros quadrados encontra-se uma temperatura de 25 graus Celsius e aquecida pela luz do sol, ela atinge 75 graus. O beta é dado por 2 vezes 10 a menos 4 graus Celsius. Ele quer a variação da área dessa chapa. Então, é total, né? Dados do problema. Área inicial da chapa, 0,05 metros quadrados. Temperatura inicial, 20 graus centígrados. E temperatura final, 75 graus centígrados. Quem é o beta? 2 vezes 10 a menos 4 Celsius. Para encontrar a área final da chapa metálica, vamos usar essa fórmula que é a segunda, né? Que é S final igual a S inicial vezes 1 mais beta TF menos TI. E aí, gente, é mamão com açúcar. É só substituir direto os valores na equação. Quem é o SI? O SI é 0,05. 1 é da fórmula. Quem é o beta? 2 vezes 10 a menos 4. E o ΔT? O ΔT é TF menos TI, 75 menos 25, tá ok? Então, o que eu vou fazer? 75 menos 25 dá 50. Se eu multiplicar 2 vezes 50, eu tenho 100. Ó. Então, fica 0,05 vezes 1 mais 10 vezes menos 4, tá ok? E aí, eu vou fazer essas continhas aqui, ó. Se eu dividir, ó, 50 vezes 2 dá 100, tá bem aqui o 100, ó, vezes 10 a menos 4. Eu dividindo isso aqui, porque está 10 elevado a menos 4, vai ficar 1, 2, 3. Eu acrescento mais um zero, fica 0,0100. Aí eu somo 1 mais 0,0100, quanto vai dar? Vai dar 1,0100 aqui, ó. 1,0100. Isso é soma. Você não pode somar 0,5 com 1. Ó. Você tem que somar o que está dentro do colchete. Aí você tem 1,0100. Agora você multiplica 0,05 vezes 1,0100. Multiplicando isso aqui, você vai ter 0,0505. 0,0505 metros quadrados. Ou seja, se a placa era de 0,05, aumentou mais 0,5. Então, ela ficou com 0,0505 metros quadrados. Pouco mais de meio metro a placa aumentou. Tá ok, gente? Então, não tem para onde correr. É usar a formulazinha, saber fazer essas operações, porque se não souber fazer essas operações com números decimais, vai ter muita dificuldade, porque só trabalha com números decimais. Tá bom, gente? Então, eu agradeço a gentileza de vocês e eu espero que vocês comecem a mandar as atividades do quarto bimestre.
a partir dessa semana, eu já vou começar a lançar a primeira atividade do quarto bimestre. Para quando chegar lá no dia 23, eu já ter todas as 3 notas lançadas e vocês não terem maiores problemas, tá ok? Fique com Deus e até a próxima. Na próxima aula eu vou mandar outra atividade de física. Muito obrigado. Até a próxima.